Ninguém entra na casa de um valente para o saquear se não for mais valente do que ele. O que eu quero dizer com isso? Muitos dos seus familiares não estão servindo a Deus. É ou não é verdade? Me ajuda. É ou não é verdade? E se não estão servindo a Deus, estão servindo a quem? Ao diabo. Ao diabo. E aí eu lhe pergunto: você vai deixar o teu familiar na mão do diabo? Então é hora de lutar por ele. Amém? Glória a Deus. É hora de lutar pela sua família. Se eu fosse você, eu não faltava na sexta-feira. Ninguém entra na casa de um valente para o saquear se não for mais valente do que ele. Amém? Aleluia. Agora, olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: a tua visão sobre o reino vai mudar hoje. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos. Livro de Romanos. A criança que ficar mais quieta hoje, o Inácio vai dar um pirulito. Não se preocupa não, nem ouviram. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Queridos, eu quero desconstruir toda a ideia que você tem de evangelho hoje. Amém, igreja? Eu quero desconstruir, porque às vezes nós temos uma ideia formada, nós temos uma visão formada e acabamos nos tornando religiosos ao invés de sermos adoradores. Amém? Aleluia. E eu quero desconstruir, eu quero quebrar toda a ideia que você tem hoje a respeito de religião. Romanos capítulo 12, encontramos? Coloca a sua mão sobre essa palavra, curve a sua cabeça, sentado mesmo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesse momento, meu Pai, diminua o homem, para que o Senhor possa crescer neste lugar. Meu Deus, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Olha o que diz o texto sagrado. Presta bastante atenção, queridos, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha para mim aqui agora, por favor. Quando nós falamos em culto, quando alguém chama alguém para ir na igreja, para ir em um culto, a ideia que se tem de um culto, principalmente quando se fala de um culto pentecostal, é aquela ideia de chegar lá e ter corinho de fogo. É ou não é? Me ajuda, pelo amor de Deus. É ou não é? É aquela ideia de ter um culto onde vai estar todo mundo rodopiando, falando em língua, pulando, correndo com um aviãozinho no meio da igreja. Sim ou não? A ideia, geralmente a ideia de um culto pentecostal é essa. E quando Deus está naquela situação, amém, glória a Deus. A questão é quando Deus não está. Quando Deus, porque, queridos, não é porque está tendo um movimento ali que Deus está na situação. Verdade. Amém? Não é porque o irmão, a irmã entrou no mistério ali, começou a rodopiar e começou a correr como um aviãozinho, que Deus está na situação.
nós precisamos entender e conhecer qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Infelizmente é culto do Espírito Santo. E eu quero levantar neste lugar aqui um povo que seja adorador, um povo que tenha uma essência de adoração. Amém, amados? Porque infelizmente está virando, desculpa a expressão, está virando palhaçada muitos cultos que estão sendo feitos por aí. Estão falando no nome de Deus quando Deus não está. Se você for lá em Jeremias, não precisa abrir agora não, mas lá em Jeremias 29, o Senhor ele vai dizer: olha, não deem ouvidos, presta bem atenção, não deem ouvidos aos profetas que profetizam no vosso meio, dizendo: assim diz o Senhor, porque eu não os enviei. Amém? Precisamos voltar à essência da adoração. Precisamos voltar ao início. Precisamos deixar de lado o fermento que o Senhor Jesus Cristo advertiu para que tomássemos cuidado. Estão colocando muita coisa nos cultos hoje que não tem nada a ver com a Bíblia. Fala aí, Senhor. Amém? Que não tem nada a ver com a Bíblia. O apóstolo Paulo advertindo a igreja de Roma, coincidência, né? Justo aonde? A igreja de Roma. Paulo diz: irmãos, e olha o que ele diz: eu rogo, em outra palavra, eu imploro para vocês, para que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sabe o que Deus ele quer de mim e ele quer de você nesta noite? É uma adoração sincera, é uma adoração perfeita. Está na hora, Carol, de começarmos a tirar do nosso meio aquilo que não é Deus, aquilo que Deus sabe. Tem uns movimentos estranhos por aí. Eu não sou contra não, amados. Eu não sou contra. Entenda. Só que está passando dos limites alguma coisa. Se Deus manda ir até aqui Deus está comigo. Passou daqui, não é Deus. Amém? Aleluia. Não é Deus. E esse é o risco. Esse é o grande problema. Estão profetizando quando Deus não está mandando profetizar. Estão entregando. É um eis que te digo por aí que virou brincadeira. Só falta o sujeito falar: eis que te digo de mim mesmo. Eis que te digo de mim mesmo. E Deus não está no negócio. Por que Deus não está no negócio? Porque os cultos que estão sendo oferecidos não está sendo oferecido a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não está. Paulo diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra grega que traduz a palavra culto, ela vem trazendo a ideia de uma cerimônia de adoração. No grego, culto quer dizer cerimônia de adoração. E quem é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração? Deus. Então o meu culto tem que ser direcionado a Deus. Aleluia. A Deus. No momento que nós entendermos isso, nós não precisaremos de eis que te digo de mim mesmo.
Nós não precisamos correr atrás de revelação, porque se a palavra de Deus não confronta você, não vai ser revelação que vai fazer. Amém? Bispo, você é contra a revelação? Não. Eu sou contra fermento, para usar palavras plausíveis, né? Eu sou contra o sujeito, ao invés de trazer a palavra de Deus, ficar... Pode falar, pastor? Se o senhor fala, eu posso falar também, sou servo. Eu sou contra o sujeito ficar aqui meia hora na frente falando da vida do cachorro, do papagaio, do periquito, do pão, do bolo. E aí quando falta 5 minutos para terminar o tempo dele, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler o que diz a Bíblia. Cadê Deus? O meu culto, a minha adoração, o meu entregar tem que estar pautado na palavra de Deus. Aleluia. Amém? Quando eu faço isso, Deus ele recebe. Quando eu estou sendo sincero nas minhas orações, Deus ele recebe. Quando eu não estou preocupado se vai ter revelação para mim, porque tem pessoas que ela senta ali quando o profeta aqui na frente começa a entregar a revelação, aí ela fala: Senhor, manda para mim. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Parece que ela só ouve a voz de Deus se o profeta for lá sair sapateando e falar: olha, eis que te digo, assim diz o Senhor. Então o resto do culto não foi para ela. Então o resto do culto ela não ouviu nada. Amém? Precisamos, amados, nos voltar para a adoração. Precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício. E o que é isso? Eu trabalhei o dia inteiro. Eu saí de casa às 6 horas da manhã, fui trabalhar debaixo do sol o dia todo, mas hoje tem culto. Então, mesmo cansado, eu vou estar adorando a Deus. Aleluia. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou me fortalecer. Quem é que aguenta ficar a semana inteira sem comer? Levanta a mão aí para me ver. Ô bispo, eu aguento passar a semana inteira sem comer nada. Tem alguém aí que consegue? Me ajuda aí. Sim ou não? Não. E como que a pessoa consegue passar a semana inteira sem se alimentar da palavra e da presença de Deus? E quer ficar de pé? Ah, bispo, mas o senhor não sabe que luta que é para mim ir para a igreja. Eu sei, meu irmão, você acha que para mim é fácil? Salvação, ela é conquistada todos os dias. Aquela historinha que costumam dizer aí fora que uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. É mentira. Ô bispo, a coisa mais difícil que tem é vir para a igreja. Mas quem falou para você que seria fácil? Hã? O reino dos céus é tomado por esforço. Não é de braço cruzado esperando. Temos que lutar. Temos que apresentar a nossa adoração a Deus, o nosso sacrifício vivo a Deus. Amém, igreja? Amém? Amém? Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe por que o povo sofre? Alguém sabe me dizer? Está na Bíblia. Falta conhecimento, falta entendimento. Amém? Falta entendimento. Isaías 1: o meu povo sofre por falta de entendimento, de conhecimento. E como é que eu vou ter conhecimento das coisas de Deus? Como é que eu vou ter entendimento das coisas de Deus se eu não busco esse conhecimento? Se eu não busco esse entendimento? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não participo dos cultos? A brasa, quando você tira ela da fogueira, ela não se apaga de uma vez. Se apaga? Não. Está lá aquela fogueira. Aí você vai lá e tira. Vai se apagar de uma vez? Não. Não se apaga. Sabe por que muitos... Eu posso falar?
Não, só vou fazer que nem eu faço. Só vou falar se você responder. Eu posso falar? Pode. Sabe por que tem pessoas aqui nessa noite que está se sentindo fraco? Que isso, bispo? Você não queria revelação? Vamos lá. Sabe por que tem pessoas aqui nesta noite que está se sentindo fraco? Porque você não está na fogueira. Porque você é aquela brasa que está distante do fogo. Porque quando você permitir que o Espírito Santo incendeie o seu coração e você permaneça nesse fogo, você não vai se sentir fraco. É aquela história que o irmão Lázaro canta. Você vai passando pela prova dando glória a Deus. As lutas vêm e virão, mas você vai estar ali firme. Os problemas virão, mas você vai estar ali firme. Por quê? Porque você não se conforma com o que o mundo está oferecendo. Você não se conforma com o que o sistema religioso está te oferecendo. E você começa a buscar uma mudança. Você começa a transformar tudo à sua volta. Por quê? Porque você passa a ter entendimento. Porque não vai ser qualquer eis que te digo de mim mesmo que vai convencer você. Não vai ser qualquer sapateado que vai enganar você. Eu costumo dizer, queridos, que existem umas línguas aí tão estranhas, pastor, que nem Deus entende. Tem uns sujeitos por aí falando umas línguas estranhas, pastora Juliana, que fala que é a língua dos anjos. Os anjos falam o quê? Sabe por quê? Porque a pessoa quer se aparecer. Importa, disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. A glória é de Deus. A glória é para Deus. Qualquer coisa que estiver fora desse contexto, não tem Deus na história. Amém? Não tem. Amados, deixa eu explicar uma coisa aqui. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele descreve o falar em línguas como um dos dons do Espírito Santo. Amém? Aí um dia viraram para mim assim: ô bispo, fulano não tem o Espírito Santo. Eu falei, por quê? Porque eu nunca vi fulano falando em línguas. Eu falei, minha irmã, eu já vi a senhora falando em línguas. Ah, porque eu tenho o Espírito Santo, bispo. Eu falei, amém. Senta aqui, vamos falar de frutos. Vamos conversar um pouquinho. E em 20 minutos, quando eu conversando com a pessoa falou, bispo, eu preciso me converter. E quando eu fui fazer uma oração, a pessoa manifestou com um demônio chamado enganador. Enganador. Esse espírito, ele fala em línguas melhor do que qualquer pessoa. Estou mentindo, pastor? Manifestou. Não é o falar em línguas que vai dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Não é o rodopiar que vai fazer a pessoa dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. É a intimidade com Deus. É a comunhão com Deus. É como eu me prostro diante de Deus. Amém? Precisamos, amados, voltar à essência da adoração. Se a tua adoração, bispo, eu tenho orado, mas eu sinto que a minha oração ela não está chegando, ela não chega a ter Deus, parece que é aquela coisa que não passa do teto. Então, procura ver o que está acontecendo. Quando o apóstolo Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele não estava falando para você só se examinar na hora da Santa Ceia. Porque tem gente que ela só para... E se o pastor falar, porque se o pastor não falar para examinar, nem isso ela faz. Se examinar, queridos,
É você começar a meditar naquilo que você está fazendo. Aquilo que você está... Como que está sendo a sua adoração a Deus? Tem pessoas que ela só é crente dentro da igreja. Ela só adora dentro da igreja. Ela só abre a Bíblia dentro da igreja. A oração dela é só na hora que está orando dentro da igreja. Uma pessoa dessa, ela não vai ter intimidade com Deus. Ela não vai ter comunhão com Deus. Estou errado? Estou falando alguma coisa aqui que está errado? Começa a fazer uma análise da sua vida e veja como tem sido a sua adoração. Porque fazer sacrifício de envelope é fácil. Pega tudo que você tem e coloca no altar. É fácil. É fácil. Ou não é? É fácil. Só que Deus, a própria palavra vai dizer que Deus ele quer mais obediência do que sacrifício. Amém? Mais obediência do que sacrifícios. Como assim, bispo? Não adianta você pegar todo o teu salário e depositar no altar se o seu coração não estiver no altar. Amém? Amém? Amém. Não vai adiantar. Não vai adiantar você querer fazer tudo dentro da igreja para o pastor Sérgio ver, se o teu coração não for igreja. Precisamos voltar, queridos. Você precisa se libertar da religião. Que é isso, bispo? Você não pode se tornar um religioso sistemático. Tem pessoas que ela já conhece o culto, sabe? Ela já sabe o culto de cor salteado. Quando eu era jovem, faz pouco tempo, mas já tem... Eu não era nem obreiro ainda. Tinha um pastor que passou pela igreja e o culto dele era aquele culto sistemático, pastor. É tanto que até os corinhos que ele cantava eram os mesmos nas mesmas ordens. E ele começava a cantar, e aí um dia eu me empolguei e eu comecei o corinho antes dele. Ele cantando, eu fui e comecei o corinho antes dele. Ele parou, assim, tomou um susto, olhou pra mim, deu aquela risadinha. Aí quando foi no outro dia eu quebrei a cara, porque ele foi e trocou. Ele trocou a ordem dos corinhos. Mas era aquele culto sistemático. Eu vou chegar na igreja, a pastora vai começar o culto, vai fazer uma oração, aí ela vai ministrar os louvores, ela vai passar a oportunidade, depois o pastor vai pedir a oferta, depois vai vir o pregador. Aí depois da bênção apostólica eu vou embora. Tem pessoa que ela está fazendo tudo no sistema, sistemático. Você precisa se libertar disso. Claro, tem uma liturgia para o culto? Tem uma liturgia. Só que você não pode se prender à liturgia. Tem pessoas que ela começa a orar, se tiver alguém orando do lado dela, naquela fé, orando forte, aí ela ora forte também, porque ela quer mostrar que ela também ora forte. Mas se a pessoa que estiver do lado estiver calada, ela fica ali, sabe? Ela ora baixando, não sei se é para ouvir a oração que o irmão está fazendo. Tem gente que é. Deixa eu ver aqui o que o irmão está falando aqui com Deus. Independente da oração que está sendo feita, você tem que clamar. Amém, irmãos? Você tem que se derramar diante de Deus. É adoração? Meu irmão, se derrama diante de Deus. Bispo, eu não sei falar. Para Deus, não são as palavras que Deus ele vai ouvir. Deus ele ouve muito mais uma lágrima do que 1000 palavras. Oh, Deus. Amém. Deus ele ouve muito mais uma lágrima do que 1000 palavras que forem ditas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus ele quer a tua sinceridade. Nós vamos fazer uma oração. Não me interessa como você chegou aqui hoje, mas me interessa como você quer sair daqui hoje. Aleluia. Amém? Como que você quer sair daqui hoje? Você pode sair da mesma maneira que você entrou, e a sua vida vai continuar da mesma maneira como estava. Não vai mudar nada.
Mas você também pode chegar agora e se derramar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver um sistema religioso. Eu quero voltar à essência. Eu quero me derramar diante de Deus. Eu quero apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. A Bíblia descreve que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Sabe o que faz um embaixador? Quem que sabe o que faz um embaixador? Não. O embaixador, ele é a pessoa que representa, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele representa o Brasil naquele lugar. Amém? Ele é o porta-voz do Brasil naquele lugar. Ele resolve todas as questões burocráticas e sistemáticas naquele lugar. E o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Ou seja, somos representantes do céu aqui na terra. E quando as pessoas olham para você, ela vê o céu em você? Quando as pessoas olham para a sua vida, ela tem desejo de conhecer o céu através da sua vida? Porque se ela não tinha esse desejo, a partir de hoje isso pode mudar. Amém? Por que pode mudar, bispo? Por que não vai mudar? Porque eu não sei qual vai ser a tua entrega para Deus nesse momento. Eu não sei. Eu não sei como que você vai se derramar diante de Deus. A diferença vai ser a sua entrega agora. A diferença vai ser como você vai falar com Deus. Você pode fazer aquela oração de chama-gato. Sabe qual é a oração de chama-gato? A pessoa fecha um olho e fica com o outro aberto e fica assim, ó. Parece que está chamando o gato. Primeira igreja que eu passei como obreiro ainda, tinha uma senhora que falava: vamos fechar os olhos, vamos orar. Aí ela fechava um e deixava o outro aberto. Não tinha quem fizesse aquela senhora fechar os dois olhos, pastor. E eu sou curioso, pensa num sujeito curioso. Um dia eu cheguei para ela e falei assim: mano, por que a senhora não fecha os olhos na hora da oração? A senhora fecha um e fica com o outro aberto. Ah, porque eu fui ler na Bíblia e está na Bíblia. Não, meu Deus, peraí. Eu já li a Bíblia inteira e não vi isso ainda. Como que está na Bíblia? Obreiro. Eu fui lá, pegou. Está aqui, ó, orar e vigiar. Então eu fecho um para orar e com o outro eu estou vigiando. Não, minha irmã, vamos devagar que não é por aí. Quando a Bíblia fala que a senhora tem que vigiar, é vigiar a sua língua, é vigiar a sua vida, é vigiar para o inimigo não tomar conta da sua vida. Agora a sua oração ela tem que ser por completo, ela tem que ser por inteiro. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma oração agora. Se coloque de pé, por favor. Só que olha, eu vou ser muito sincero e quero ser transparente como a água. Essa oração ela vai ter 2 resultados na sua vida a partir de agora. Pergunta para mim, qual, bispo? Oh meu Deus, me ajuda aí, pergunta. Ela vai, primeiro, mudar a tua história. Você vai sair daqui sendo uma pessoa totalmente diferente. Amém? Amém? Agora fala, e o segundo? Não vai acontecer nada. Tu vai sair do mesmo jeitinho que você chegou. A diferença vai estar na maneira como você vai se entregar a Deus agora. Vai estar na maneira como você vai se derramar diante de Deus. Amém, igreja? Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Você não depende de mim para falar com Deus. Então abra sua boca, comece a falar com Deus. Comece a se apresentar diante de Deus
Que a Bíblia vai dizer que os filhos dos homens se apresentavam diante de Deus. E a Bíblia vai dizer lá no primeiro capítulo de Jó que quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás estava lá também. Esse Satanás estava lá para acusar Jó. Com você não é diferente. Ele vai querer te acusar também diante de Deus. Mas a tua oração pode mudar. A tua oração pode mudar essa história. Feche seus olhos. Fala com Deus. Se você não encontra forças para orar, já começa falando: Deus, eu não tenho forças para orar, me ajuda. Se você não consegue se firmar na presença de Deus, já comece dizendo: Deus, eu não consigo me firmar na tua presença, me ajuda. A Bíblia diz, amados, que se nós nos derramarmos diante de Deus, se nós confessarmos a Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, ouça a oração desta pessoa que está sendo sincera. Meu Deus, nós não queremos viver uma religião, nós não queremos viver um sistema, nós não queremos, meu Pai, passar anos e anos dentro da igreja sem te conhecer. Nós precisamos te conhecer, meu Pai. Oh Espírito Santo, então vem neste lugar. Vem neste lugar, meu Deus. Espírito Santo, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração. Leve para Deus tudo aquilo que nós não conseguimos falar. A Bíblia diz, queridos, que o Espírito Santo, ele pega as nossas orações, ele leva até Deus e ele traduz com gemidos inexprimíveis diante de Deus a nossa oração. Glória a Deus, aleluia. Sabe, você pode não saber orar, mas você sabe aonde está doendo em você. Glória a Deus. Você sabe o que impede você de falar com Deus. Oh Espírito Santo, leva para Deus agora. Leva para Deus agora a oração desta pessoa, meu Pai. Talvez ela não está sabendo falar, talvez ela não está sabendo se expressar diante de Ti, mas ela está querendo dizer que ela precisa de ajuda. Ela está precisando, meu Pai, ser fortalecida. O que esta pessoa está dizendo é: Deus, eu não aguento, eu sozinho não consigo, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Oh Espírito Santo, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor,